Olá, tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um programa Arquivo Aracaju, direto da TV Câmara Aracaju, canal 5.3. No programa de hoje vamos entrevistar o psicólogo, professor da Universidade Federal de Sergipe, tem pós-doutorado, pós-doutorado, tem doutorado em psicologia, o André Faro Santos. E vamos falar de um tema que tem preocupado bastante a sociedade: a depressão, o suicídio pós-período pandêmico Covid-19. Professor, tudo bem com o senhor? Satisfação em tê-lo aqui no programa Arquivo Aracaju. Professor, como o senhor vê nessa situação hoje, período pós-pandêmico, aumentou o número de casos de pessoas com depressão aqui no Brasil? O que nós iniciamos um estudo a partir de 2020, já tirando os primeiros retratos de como andava a saúde mental do brasileiro, ali já no começo de março. Inclusive foi, acho que, uma das primeiras coletas do Brasil. Fomos nós que conduzimos aqui, a partir de Sergipe, mas com dados do Brasil todo. E eu acho que uma alegoria que a gente poderia fazer era a seguinte: naquele momento era a tsunami chegando. A tsunami chegando tem o seu impacto, mas no retorno é onde retornam os entulhos, volta o impacto, e muitas vezes, se você não é pego necessariamente na chegada da onda, o retorno dela traz um peso muito grande para quem passou pela situação. O que a gente tem observado? A gente teve um pico, principalmente entre 2020 e 2022, um pico no crescimento das taxas de ansiedade. Então, mais pessoas passaram a manifestar índices de ansiedade mais elevados que o habitual. Depressão não correspondia a isso naquele exato momento. Então, ali até 2022, final de 2022, a gente via um aumento pronunciado de ansiedade, mas não necessariamente da depressão. Qual a diferença? Vamos imaginar assim, que a ansiedade prepara você para uma resposta imediata, prepara você para correr, para agir, para se defender, para o que for preciso. Considere no contexto, em 2020, 21 e 22, era um cenário onde todos tentavam escapar, fugir. Então é de certo modo esperado o aumento nos níveis de ansiedade, mas algumas pessoas mais vulneráveis, e nessas pessoas a ansiedade subiu mais do que o que era esperado para a população em geral. A depressão, ela está mais relacionada a lidar com perdas, lidar com fragilidades, lidar com sentimentos mais negativos, certo? Então, o que a gente viu? Que após o primeiro impacto, vamos dizer assim, as primeiras ondas da pandemia ali, 2020, 2021 e 2022, porque isso é bem caracterizado. 2020 é o choque da chegada da pandemia. E aí a gente tem uma explosão do número de casos em junho. Só que uma explosão de chegada. Em 2021, a gente tem um maior índice de óbitos. Então, casos e óbitos explodiram em 2021. Já em 2022, a gente tem uma explosão de casos, mas em virtude da vacinação e da própria imunização que as pessoas já tinham em virtude dos anos anteriores, você teve um grande aumento de casos, mais uma redução no número de mortes. E essa tendência de atenuar a curva se manteve em 2023 e 2024. A depressão, ela passou a se manifestar nos nossos estudos, a se pronunciar mais a partir de 2023. Ou seja, é uma causa e efeito também da pandemia? É uma repercussão. Vamos imaginar que você diminuiu a necessidade de correr, de se esquivar, de escapar, de fugir, de ir de um sentido ou até de modo bem literal, de se isolar, que foi o que aconteceu com todos nós. Você passou a processar melhor o impacto de tudo aquilo. Então foi começando a, vamos dizer assim, acentuar a quantidade de emoções negativas, sensação de isolamento,
Tipo, a pessoa desolada com o que aconteceu, com a realidade econômica, com as dificuldades que com as perdas, surgiram, né? com as perdas Familiares. Isso, porque se você, numa conta curta, se nós fizéssemos aqui, se fizéssemos uma rede e saíssemos perguntando a quem está aqui nessa sala, você conhece alguém que perdeu alguém por causa da Covid? Muito provavelmente todos diriam que sim. E não tão diferente seria, você perdeu alguém próximo por causa da Covid? Muitas pessoas também passaram a lidar com esse luto. Então, na medida em que os índices de ansiedade foram se reestabilizando, porque é normal que haja um certo nível de ansiedade populacional. Aí veio o processo depressivo. A depressão passou a se pronunciar ainda mais. Um exemplo bem simples, né? Às vezes perde um ente querido e aí a pessoa vai para o velório, vai para o enterro, aí alguém comenta, aquela pessoa forte, né? Ali se manteve firme, mas alguns dias depois a pessoa praticamente fica arriada mesmo. É mais ou menos isso, não é? A perda é lidar com perdas. Há diferentes reações, mas lidar com a perda é uma necessidade. Algumas pessoas reagem de modo mais instantâneo e outras, vamos dizer assim, com um tempo maior de processamento. É o que se chama popularmente de estar em choque. Talvez não seja necessariamente estar em choque, é que essa pessoa tem um tempo diferente de reação. Ela processa aquela perda em um tempo talvez posterior ao choque imediato. Eu quis fazer uma analogia, né? O período pandêmico, ansiedade, aquela coisa de vamos lá, vamos resolver, e depois veio a situação mais depressiva. Aí por isso que eu fiz essa analogia, se era mais ou menos concomitante à situação na hora do luto, né? Por exemplo. Professor, eu vi muita gente, mesmo na pandemia e pós-pandemia, eu estou sentindo um aperto muito grande no peito, sentindo um pouco de falta de ar, e aí eu vou à urgência do hospital, chego lá, faço os exames não constatam nenhum tipo de problema. Isso faz parte da ansiedade também? Faz. A ansiedade ela tem 3 dimensões, vamos dizer assim. Você percebe a ansiedade cognitivamente por meio do pensamento, um pensamento acelerado, ou pensamentos intrusivos, tipo por isso que as tem ideias... a cognitiva comportamental. Isso. Você percebe a ansiedade também por meio de emoções, por exemplo, um maior nível de irritabilidade, você vai perceber em algumas pessoas, e você também tem os sintomas comportamentais ou mesmo físicos da ansiedade, que vão envolver, por exemplo, em algumas pessoas, taquicardia, sudorese, sensação de aperto, necessidade, urgência de ir ao banheiro, também faz parte do conjunto de todo impacto mental não ocorre numa mente isolada de um corpo. Então, ela repercute por todos os sistemas, em alguns mais pronunciados que outros. Então, um quadro de ansiedade em determinadas pessoas tem uma maior manifestação emocional, ou seja, a pessoa está mais irritada, a pessoa está com dificuldade de pegar no sono, a pessoa, porque está preocupada demais, então isso é um sintoma cognitivo. Outras têm uma manifestação da ansiedade muito mais física, corporal. E algumas pessoas, inclusive, dentre as que tiverem predisposição, desenvolvem doenças que são consideradas psicossomáticas, que vão ter uma relação direta ali com estados emocionais. Muitas pessoas relatam, por exemplo, quem sofre de acne, que as acnes aumentam ou inflamam mais. Né? Isso. Enxaquecas, gastrites, isso. Então são quadros associados eu não vou chamar de transtornos psicológicos, porque na verdade são sintomas que todas as pessoas apresentam. Só se torna um transtorno quando adquire uma certa estabilidade e um padrão ao longo do tempo. Uma frequência, uma constância. Mas são sintomas que todos nós apresentamos ao longo de nossas vidas, ao longo do dia a dia, e que para se chegar à ideia de
de um transtorno, nem se usa mais muito a expressão doença, certo? Mas para chegar ao nível de um transtorno, você tem um critério de tempo e intensidade que você deve levar em consideração, porque talvez isso tenha ocorrido e você, especialmente no seu papel, tenha percebido, quando vai entrevistar algumas pessoas, as pessoas entram num estado ansioso muito severo, grande. Que, por exemplo, tem bloqueios e não sabem responder, esquece. Aí a pessoa, usualmente, ela não está exposta a esse tipo de situação, então ela não percebe que ela tem essa dificuldade de lidar com a exposição. Mas aqui, por ser um ambiente específico, ela manifestou. Por causa disso, ela tem um transtorno? Não só necessariamente por isso. Pode ter sido uma situação ocasional, uma dificuldade de momento, e que, por exemplo, se bem treinada, é por isso que é possível fazer preparos anteriores com entrevistados para que eles tenham melhor desempenho na entrevista. É por isso que tem a conversa antecipatória com o entrevistador para criar um ambiente um ambiente mais confortável. Então, são sintomas, são manifestações, mas não doenças. Eu, como bom nordestino, aracajuano, sempre gosto de conversar com os entrevistados e, olha, faz de conta que nós estamos comendo um caranguejo aqui na passarela do caranguejo, batendo um papo, né, descontraído, até mesmo para poder quebrar um pouco, né, aquele nervosismo e tal. Professor, uma dúvida minha, muitas vezes você ouve falar assim, aquela pessoa está muito astênica, está com astenia, depauperada, sem coragem, sem motivação para nada. Isso é mais um processo depressivo ou de ansiedade? Ou nenhum dos dois? Vamos dizer assim, há algumas expressões que elas são mais... Elas têm várias denominações diferentes para um mesmo tipo de sintoma, certo? Então, a baixa motivação, a baixa vontade, níveis baixos de vontade de realizar determinadas coisas, a falta de interesse, isso tende a estar mais relacionado a quadros depressivos, certo? Mas nós mesmos, então assim, vamos considerar nós como sergipanos, nós teríamos várias expressões que nos remetem a sintomas. Por exemplo, fulano está xoxo. Está bem para baixo. Está bem para baixo. Ou fulano está afobado. Está bem. Isso, aí o afobado me chamaria mais atenção para um quadro de ansiedade. Não necessariamente pelo afobamento, mas eu iria investigar qual a constância disso, em que situações ocorre, que nível de afobamento é esse, se a avaliação dessa outra pessoa, porque eu posso dizer assim, eu estou achando você afobado, e o problema está muito mais na minha avaliação do que em você. Sim. Então eu também tenho que analisar qual é a credibilidade da fonte, de por que ela está declarando isso. Já se você me traz um relato de que alguém está se sentindo xoxo ou não desanimado, há algumas outras expressões para baixo, então isso me remeteria mais uma ideia de investigação como profissional, um quadro que esteja ligado a uma situação mais próxima da depressão. Isoladamente, não. Dificilmente qualquer sintoma isolado nos leva a um transtorno. O suicídio agora, entrando nesta seara. Uma pesquisa mostra que a cada 45 minutos no Brasil uma pessoa suicida. Piorou após a pandemia ou não? Já é algo que vinha cada dia se agravando, professor? Suicídio é um fenômeno muito peculiar. Até então, há o alerta, a OMS mantém o alerta, a OMS, todos os governos mantêm o alerta de que é possível que tenhamos uma oscilação para cima nas tentativas de suicídio e nos suicídios efetivos, certo? Aqueles cujo desfecho é o óbito da pessoa. Porém, até agora, os dados não sustentam mudanças nos níveis de suicídio até então. Mesmo após o período pandêmico. Hoje, pois não. Mas eu diria que é mais para nós avaliarmos a pandemia, nós olhamos numa determinada perspectiva. Vamos imaginar que a gente olha na perspectiva
no mesmo nível. Para entender suicídio, talvez você precise de mais tempo e mais distanciamento, porque suicídio é um fenômeno da sociedade humana. Então, e ao longo dos séculos, ele sempre teve oscilações para cima e para baixo, muitas vezes ligadas a períodos de crise e outras vezes não. Você via uma relativa calmaria nas sociedades e ainda assim os índices aumentavam. Então é como se ele tivesse um comportamento um pouco à parte. Volátil. Acontece, ele tem inconstante. Ele tem uma estabilidade, de certa forma, que é preocupante porque ela pode crescer, mas cresce ao seu ritmo, mas que ela não, no momento da pandemia, não parece ter sido afetada ainda, mas mantém-se o alerta para que, na lógica do tsunami que eu disse, a onda vem, você pode sobreviver à pancada da onda, mas quando a onda retorna... Dependendo de como você estiver. Quando a onda retorna, ela volta com galho de árvore, pedaço de casa, carro, e você talvez não sofra com a passagem da água, mas sim com os entulhos que voltam da onda retornando. Por outro lado, os índices de automutilação... Muito grande. Aí sim, eles se separaram, por exemplo, há quem concorde, há quem discorde. Em ciência o que mais se tem é debates e discordâncias. De que os fenômenos estariam muito atrelados, tipo o cortar-se, o furar-se, morder-se, bater com a cabeça, se auto-machucar. Ele estaria muito próximo, por exemplo, um gatilho para um comportamento suicida. E não, eles, de certa forma, pelos nossos dados, eles caminham de um modo meio que paralelo. Então, nós constatamos um aumento em termos de monitoramento de saúde pública, um aumento importante de autolesão, não em crianças e adolescentes, porque o nosso foco de trabalho é com adultos. Então, nós vimos isso em jovens adultos. A partir de quantos anos ali? 18. 18 anos. Só que o que é que acontece? Se você pega o sujeito com 18 anos agora em 2024, qual a idade que ele tinha em 2020? Ele era um adolescente. 14 anos. Então, ele pegou exatamente uma faixa da adolescência e que passou a depender de onde ele morava ou de como a própria família enfrentou a situação, um nível de isolamento e restrição muito severo, um nível de tensão constante num momento em que, por exemplo, aniversários de 16, 17 e às vezes 18 anos foram todos feitos em casa, sendo que em teoria seriam as grandes festas que as pessoas fariam, certo? Então esse é parte de uma geração que nós vivemos um momento histórico que não temos noção do quão grande ele é por estarmos dentro dele. Mas opinião pessoal, em 100, 200, 300 anos, assim como falamos das doenças que acometeram a Idade Média, falaremos da pandemia. Nada foi tão grande quanto a pandemia da Covid. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é chamada de mundial, né? Mas ela ocorreu basicamente na Europa, na África e um pouco ali da Ásia. Já a pandemia não, ela foi literalmente mundial e simultânea. Professor, e quais são hoje as principais causas do suicídio? E ainda, a saúde mental hoje é o grande problema mundial? Isso o senhor vai responder daqui a pouco no próximo bloco do programa Arquivo Aracaju. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Arquivo Aracaju, hoje conversando com o professor André Faro Santos, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, ele que tem doutorado e pós-doutorado. Professor, ficaram duas perguntas, né, antes do intervalo. Quais são as principais causas hoje do suicídio e se a saúde mental hoje é o principal problema
mundial. Primeiro, com relação ao suicídio, por gentileza. Certo. Até aproveitando que acabamos de encerrar o Setembro Amarelo, né, que foi o período de maior atenção, assim, uma atenção em termos de maior comunicação em torno da necessidade de cuidado em relação ao suicídio. Não há claramente, em relação ao suicídio, tipo, quais são os fatores causais. A gente tende a trabalhar com a ideia de que há situações gatilho. Situações que gatilham e que um conceito que eu costumo trabalhar com os meus alunos, nas minhas pesquisas, é a ideia de tempestade perfeita. Então não haveria uma coisa isolada que responderia, olha, isso foi a razão para a tentativa de suicídio, certo? Boa parte da população possui ideação suicida. O que passa pela cabeça, uma vez ou outra, a ideia de que seria melhor se eu não estivesse aqui. Mas todos nós tendemos a lidar assim, como um pensamento passageiro. E já algumas pessoas têm essa ideia com maior constância. Então isso já acende um alerta de que talvez precise ser monitorada, acompanhada mais de perto. Outras pessoas, além de pensarem sobre, elas passam a fazer planos. Como seria? Aí você veja que eu agora estou escalonando os níveis de atenção. Tipo, olha, pensar de vez em quando é uma coisa, pensar constantemente é outra, pensar e elaborar um plano assim meio confuso é uma coisa, pensar com um plano bem elaborado é outra, e aí você vai escalonando como se estivéssemos subindo uma escada. São vários andares, né? Isso, mas que nenhum responde sozinho. Muitas vezes você tem pessoas que pensam, planejaram, mas que não chegam a executar. Tem aquela ideia constante. Mas uma teoria, e é um princípio que eu uso, eu vou evitar o termo teórico para ter uma comunicação com as pessoas como um todo. Sim. Uma coisa que para mim faz muito sentido é essa ideia de uma tempestade perfeita. Uma pessoa que vem pensando sobre e que tem um planejamento às vezes abstrato, sofre uma perda pessoal, sofre uma perda econômica, sofre uma desilusão muito grande, uma desilusão amorosa, sofre uma crise de saúde, e aí você vai juntando, uma tempestade dá a ideia de ser uma coisa meio caótica, né? Mas existe a tempestade perfeita, onde tudo ocorre ao mesmo tempo. Essas pessoas onde você percebe assim que várias coisas que por vezes pode ser uma coincidência se juntaram e sobrecarregaram aquela pessoa, pode criar uma maior vulnerabilidade a pessoa tentar tirar a própria vida na prática, certo? Porque é como eu disse, há o nível da abstração de pessoas que pensam e planejam, mas não necessariamente lançam mão de recursos, porque uma coisa é pensar eu vou me jogar do lugar mais alto possível, isso tem um nível de abstração bem alto, certo? Isso. Outra coisa vou me jogar aí dá os detalhes, isso é um outro nível de abstração que demanda mais cuidado, ou seja, ao ouvir isso nível mais avançado já, né? É importante que essa pessoa seja atendida, receba o atendimento, devido atendimento e imediato, certo? Então, nós não temos nenhuma causa, mas temos que prestar atenção num acúmulo de problemas, num acúmulo de adversidades que pode pegar pessoas em momentos mais frágeis e que, se esses comportamentos antecipatórios existem, aumentam sim a probabilidade de que ocorra. E por isso é importante desabafar, né? Procurar alguém de sua confiança ou até mesmo um profissional para poder externar o que está sentindo, porque uma palavra ela salva, né, a pessoa de um suicídio, não é, professor? Sim. E uma coisa bastante interessante, nós desenvolvemos alguns materiais no nosso laboratório e uma das coisas comuns que colocamos nos recursos, né, que desenvolvemos é assim: não carregue piano sozinho, porque na verdade vamos supor que alguém
seja qual for o nível de intimidade que tenha com você, fala algo a respeito de tentar tirar a própria vida, pensar em tentar tirar a própria vida ou estar planejando. Dê a escuta, mas não carregue o piano sozinho, porque muitas das vezes você não é a pessoa mais habilitada para lidar com aquela situação. Seja o canal de comunicação entre essa pessoa e a ajuda especializada. E nós insistimos muito em nossos materiais assim, ao invés de dizer para alguém só do tipo, fulano, fulana, eu acho que você precisa de um psicólogo, seja um pouco mais proativo. Fulano, fulana, vamos agendar? Se a pessoa está em um elevado nível de risco, vá com, acompanhe, volte com. Interessante então, isso. mais do que só, porque o ouvir cria uma situação muito assim, de que eu posso trazer para você uma série de conteúdos que você não está preparado para lidar, mas você tem que estar antenado para saber acionar quem vai conseguir manejar aquilo. E melhor do que só dizer procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um médico, você quer dar uma ajuda de verdade? Ser proativo, né? Seja proativo, vá e busque, porque às vezes pessoas em quadros de ansiedade estão tão pilhados e centrados em si mesmo que nem conseguem se organizar ao ponto de procurar, marcar, de acompanhar, tipo, vai ficar muito longe, não vou esperar esse tempo todo. Ou uma pessoa em um estado deprimido mais severo, ela talvez não tenha sequer a energia para tal. Então, não só escute, seja proativo na escuta. Então, se você ouviu algo que demanda cuidado, seja a ponte. Então, mais do que ser um ouvinte, eu recomendaria, seja uma ponte entre a pessoa e quem vai conseguir manejar aquilo. Professor, daqui a pouco vamos falar também sobre a ciência no Brasil, né? Se hoje em dia é fácil fazer ciência no Brasil. Mas antes, aquele outro questionamento que é justamente com relação à saúde mental. Né? O mundo hoje é doente mentalmente, professor? Não mais nem menos do que sempre foi. Vamos dizer assim, hoje nós colocamos mais foco em questões de saúde mental. Não dá para a gente afirmar que houve eras mais saudáveis ou eras menos saudáveis. Cada desafio em seu tempo. Então, houve épocas em que a sobrevivência em meio a guerras, em meio a fome, eram desafios que se sobrepunham a outras questões, mas eu poderia dizer assim, não tenho como afirmar, seria muito mais fidedigna a resposta de um historiador. Acho que um historiador saberia dizer assim, ele teria mais competência. Como psicólogo, eu diria que o que eu percebo é que desde 2020, porque a pandemia não foi uma pandemia apenas em termos da Covid, mas tornou-se, esse termo foi cunhado também nos trabalhos da OMS, uma pandemia em saúde mental. Então, jogou-se muita luz sobre isso e viu-se o quanto é difícil lidar com problemas, lidar com adversidades. Porque o desafio da pandemia era o desafio, eu vou tentar reduzir assim, sem minimizar, mas era um desafio de lidar com um vírus novo, para o qual não tinha vacina e a gente pouco sabia o que fazer. Por detrás dessa situação, a gente passou a vivenciar medo, ansiedade, isolamento, depressão, intrigas, quantas amizades, quantas parcerias, quantos casamentos ou relacionamentos foram desfeitos. Então, você teve um turbilhão de problemas e esse turbilhão, inclusive socioeconômico, teve um local de repercussão onde chegou onde a onda bateu com força, foi na saúde mental. E o que é que se notou? Não que as pessoas passaram a ter mais, isso na perspectiva como psicólogo da saúde, não que as pessoas passaram a ter mais problemas ou questões em saúde mental. Me chamou bastante a atenção
a dificuldade das pessoas em lidar com problemas. A baixa habilidade de administrar situações problemáticas, porque quanto menos habilitado para lidar com a situação você se encontra, mais vulnerável a sofrer os sintomas em níveis mais severos você fica. Era esperado estar mais ansioso ali por volta de junho, julho de 2020? Era esperado. Era esperado ao ponto de você, em termos, vamos dizer assim, estatísticos, ser considerado normal. É normal estar assim. Porque se você também tivesse relaxado demais, talvez você não tivesse tomando todas as precauções devidas e necessárias à época. Então, era um normal esperado você ter uma acentuação. Só que algumas pessoas mais vulneráveis acentuaram e continuaram subindo. As pessoas que tinham melhores habilidades mais desenvolvidas para lidar com problemas subiram e depois retornaram. Então, os menos capacitados ou os menos habilitados a administrar situações de estresse, administrar situações adversas, foram os mais vulneráveis ao escalonamento. E aí você vai subindo, como eu falei, a escada, né? Onde você vai chegando, talvez, algumas dessas pessoas alcançando estágios onde se manifestou o transtorno mental, sim. E aí sim, a gente teria diagnósticos de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e outros transtornos relacionados. Professor, vamos falar um pouquinho sobre, um resumo sobre tudo isso que nós falamos, a questão da ciência, da pesquisa no Brasil. O senhor hoje é um dos cientistas mais influentes do mundo, está ali entre os 100 mil mais influentes do mundo, um dos mais influentes aqui no Brasil. Como o senhor vê hoje a questão da ciência, da pesquisa aqui no nosso país? Está difícil? Não vou usar o verbo no estar, né? Sempre tivemos uma certa dificuldade, porque a ciência que ela é desenvolvida em países de primeiro mundo, ela passou por fases que nem a nossa. Fases em que foram sendo dados passos, e passos uma a cada vez de maior financiamento, maior credibilidade. O recurso, não se tem recurso, dinheiro não cai do céu e também não cai em mãos, não deveria cair em mãos que não mereçam. Então a gente também estamos em um processo de aprendizado de como fazer a ciência crescer no país. Então eu acredito que estamos progredindo. O Brasil tem uma das maiores, em termos quantitativos, o Brasil está, eu não lembro exatamente qual a posição no ranking agora, né? Mas nós temos uma posição muito interessante em termos quantitativos, sim, de produção científica em todas as áreas. O que nós demandamos hoje é um aumento da qualidade dos trabalhos que são publicados. Mas qualidade muitas vezes está atrelado a... não é uma característica individual de que é um pesquisador de baixa qualidade. Não, nós precisamos de alguns recursos, às vezes recursos não tão caros. Nós fazemos ainda na psicologia, às vezes, pesquisa com papel e caneta. Então, é possível ter financiamento de baixo custo, ações de baixo custo, e ao mesmo tempo há áreas que fazem pesquisa de alto custo, alta tecnologia, alta demanda. Então, temos diferentes realidades no país, depende da área. Nós, em nosso grupo, lá no GEPS, nós fazemos um tipo de pesquisa que exige uma alta demanda de investimento, porque fazemos uso de inteligência artificial, análises estatísticas muito robustas. Aí, por exemplo, para isso você precisa ter máquinas potentes, você precisa ter ambientes adequados. E estamos evoluindo, a Universidade Federal tem dado um apoio excepcional ao nosso desenvolvimento. E eu vejo assim como nós conseguimos aqui em termos de laboratório como o GEPS avançar ao longo dos últimos anos, eu tenho uma perspectiva positiva em relação à ciência no Brasil. Óbvio que isso não é uma perspectiva estacionária, não está bom como está, mas também não é
péssimo, não é horroroso. Nós estamos crescendo e cada vez mais que justificarmos o porquê devemos receber recursos para investimento em ciência, talvez sensibilizemos quem libera esses recursos e que sejam direcionados para a gente cada vez mais. Professor, voltando um pouquinho para aquele período pandêmico, pós-pandêmico, o efeito nas mulheres e nos homens foi diferente? Um foi mais afetado que o outro ou não? Vou comentar a partir dos nossos estudos. A gente trabalha com uma base de dados de que coletamos. O que eu vou falar para você é a partir dos trabalhos que publicamos desde 2020 com uma amostra de aproximadamente 30 mil brasileiros que a gente acompanhou. Quando você olha em coisas muito específicas, tipo um determinado sintoma, um determinado comportamento, você vê uma diferença, uma tendência mais para um grupo do que para outro. Mas em termos gerais, quando você amplia um pouco a lente, não, a população foi afetada. Então você vê pequenas variações, mas que o todo foi afetado. Eu diria que eu ajustaria a minha abordagem de tratamento, mas o motivo que as pessoas chegam até o psicólogo nessas condições da pandemia foram motivos muito similares: medo, pânico, ansiedade, isolamento, perdas. E infelizmente, infelizmente o que nós tivemos é assim, a carga foi mais pesada sobre aquelas pessoas que mesmo antes da pandemia já tinham uma carga mais pesada: mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pessoas da cor de pele preta, eles tenderam a sofrer mais os impactos, principalmente socioeconômicos da pandemia, porque tenderam a ficar mais desempregados, maior dificuldade de acesso a recursos. As mulheres... Aumentou o preconceito. Não que aumentou o preconceito, é como se, por ser mais vulnerável, já antes da pandemia, no primeiro abalo, as bases mais frágeis já se desfazem mais rápido. Por exemplo, as pessoas que foram mais demitidas, elas ocupavam cargos por exemplo, trabalho informal. Né? Trabalho informal. O que é que aconteceu com trabalhadores informais? Eles passaram a não ter como fazer circular seu material, suas vendas. E essas pessoas, elas já eram mais vulneráveis antes mesmo da pandemia. São mulheres que lideram, que cuidam, né, geram a renda da própria casa, são mulheres negras, são mulheres mais pobres, são mulheres com mais filhos, certo? Então, o que acontece? A carga é mais pesada para aquelas pessoas que já carregavam mais peso antes. Então, o que nós tivemos foi assim, o ônus da pandemia foi sobrecarregar ainda mais as pessoas que já eram consideradas mais vulneráveis socialmente. Tudo isso que ficou, né, da pandemia, essas pessoas que ficaram com marcas indeléveis, né, marcas que muitas vezes são difíceis de esquecer, de superar, bloqueios, traumas. Tem como ser superado isso no decorrer do tempo? Sim. Uma característica nossa humana é a adaptação. Nós estamos aqui até hoje porque nos adaptamos às adversidades, e essa foi mais uma, e não foi a primeira nem será a última, mas é possível sim, mediante algumas pessoas conseguem desenvolver recursos de enfrentamento, de lidar com os problemas, muitas vezes de forma mais tranquila, de forma mais autônoma, vamos dizer assim. Outras demandam de auxílio profissional para que possam aprender a lidar melhor com as feridas, aprender a lidar melhor com as dores e, mediante esse aprendizado, tornar-se, quiçá, menos vulnerável às próximas. Então, assim, não foi a primeira nem será a última. Esperamos que a última pandemia, né? Que a gente passe, mas não foi a primeira nem a última época de adversidades que passamos em nossa vida, mas que
essa característica de nos adaptarmos, ela é constante em nossa habilidade psicológica de viver. Professor André Faro Santos, estamos chegando aqui ao final do nosso Arquivo Aracaju. Suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço bastante a oportunidade de poder falar sobre psicologia da saúde, sobre saúde mental, saúde pública. Não há tanto espaço quanto gostaríamos, que nós acho que deveríamos falar bem mais sobre aspectos de saúde e bem-estar psicológico do que aguardarmos os períodos de crise e desafio. Aqui é uma oportunidade para que a gente possa falar aqui, está expondo todo o potencial que tem de se preparar para enfrentar adversidades, e eu agradeço a oportunidade. Uma provocação no finalzinho. Os CAPs funcionam? Sim ou não? CAPs funcionam, eles têm, eu acredito que eu vou fazer uma ponderação. Em termos gerais, se você pega experiências globais, eu trabalho com a psicologia global, é uma das áreas. CAPs é uma das experiências mais exitosas em termos mundiais de cuidado com pessoas com transtornos mentais severos, certo? Então, em termos propositivos, nós somos exemplos a ser seguidos. Só que nem tudo que é possível realizar ou que se espera que seja realizado alcançou seu ápice ou está estruturado o suficiente. Temos uma das melhores políticas para assistência às pessoas com transtornos mentais severos, mas que a demanda é grande, talvez. A demanda é grande, requer investimento constante em capacitação, em assistência. Eu acredito que o CAPS é uma das experiências mais exitosas em saúde mental que temos no Brasil. Não isento de críticas de deficiências, que os próprios profissionais que atuam nos CAPs, eles seriam os mais adequados interlocutores para apontar onde estão os pontos para melhoria. E eu, como pesquisador mais da área de transtornos mentais comuns, eu diria que espero um dia alcançar o nível de robustez, pelo menos, de propostas que se tem para transtorno mental severo nos transtornos mentais comuns. Que possamos um dia oferecer e ter para onde encaminhar pessoas próximas, pessoas conhecidas, quando elas vivenciam quadros de ansiedade, de depressão, fobia, pânico. Infelizmente, hoje, nós não temos. Professor André Faro Santos, professor de psicologia do departamento lá da Universidade Federal de Sergipe. O programa Arquivo Aracaju vai ficando por aqui. A todos um grande abraço e até a próxima.